Vamos lá, então. E sem merchan, agora. Pois então, pessoal. E aí? Bom. Olá, pessoal. Tudo bem? De novo. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Entre Panelas e Pautas, o podcast que coloca em debate tudo que envolve a nutrição escolar, entre outras cositas más. Eu sou a Gislaine de Anastácio, nutricionista escolar, mais conhecida como Nutrigida, Nutrir e Desenvolver, e eu sou a Carol Goni, da Goni Consultoria, e tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativarem o sininho para que vocês possam ser notificados de quando tiver novos episódios, né? E também deem um like nesse episódio aqui, que é uma continuação, né? Estamos com parte 2. Explica aí, Gi. Esse episódio de hoje é a parte 2 do primeiro episódio, logo se chama parte 2, tá? Para vocês que não acompanharam, então, a primeira parte, então vai lá, né? Se não acompanhou, não viu. O que a gente estava falando, tá? Construindo relações saudáveis na nutrição escolar. Mas a temática é comunicação não violenta, tá? Então, quem não assistiu nada sobre esse tema, vai lá, clica lá, né? Na parte 1. Na parte 1. Para poder se inteirar mais, tá bem interessante esse assunto. A Renata tá trazendo, assim, de uma forma mastigada, esse passo a passo, essa estrutura que é composta de 4 componentes, né? Para que a gente possa ter aí uma comunicação mais assertiva, que gere empatia, que chegue que gere conexão para que para que a gente consiga, na verdade, chegar num... Falando nisso, como um acordo, vamos dizer assim, isso, né? Falando nisso, seja muito bem-vinda de muito novo, obrigada. Renata. Então, assim, já falando em comunicação assertiva, né? Vamos começar essa segunda parte diferenciando o que é a comunicação assertiva de uma comunicação agressiva, né? Porque em outro momento tu trouxe, né, que a gente pensa comunicação violenta, mas tem comunicação violenta e não violenta. Ah, tá. Que às vezes a gente não entende que coisas que a gente fala que para nós é comum, não, já está no estágio de comunicação violenta. Então, qual é essa diferenciação, né? Se puder explicar. Então. Bom, a comunicação não violenta, ela pressupõe a assertividade, tá? Então, a gente vai entender a assertividade como um entendimento. Aquilo que eu quis dizer, eu fui clara o suficiente, fui compreendida de acordo com a minha intenção. Muitas vezes, na linguagem do dia a dia, eu escuto as pessoas trazendo comunicação assertiva como uma comunicação mais firme ou mais impositiva, né? E a assertividade tem a ver com fui claro como eu intencionava e fui compreendido como eu intencionava. Então, aqui a gente pressupõe 2 papéis. Eu, quando sou emissora da comunicação, meu papel é ser clara. E quando eu recebo, alguém está conversando comigo, eu sou receptora de algo que alguém está dizendo, né, ou manifestando, porque a linguagem também se dá de forma não verbal, né? O meu papel é esclarecer isso, buscar garantir que eu compreendi a mensagem. E muitas vezes a gente não faz esse papel, né? A gente entende que a comunicação é unilateral. Quem está falando é que precisa garantir a comunicação. E aí a gente perde um dado muito importante que vai chegar na assertividade, que é eu, quando recebo o impacto da comunicação de vocês, dizer, foi isso que eu entendi. É isso que tu quis dizer? Então, existe uma corresponsabilidade aqui, né? Essa verificação do entendimento, ela pode acontecer por ambos. Eu, como alguém que estou emitindo, eu poderia dizer, por exemplo, para mim é muito importante garantir que eu fui clara. Isso é um movimento para buscar assertividade. Então, Carol, para mim é importante pedir que tu me diga o que ficou para ti daquilo que eu trouxe, né? O que tu entendeu? Eu não vou te perguntar, tu entendeu? Porque a tendência é que tu me diga sim. Eu não vou dizer, repete o que eu disse, porque aí parece que tu tem que me provar que tu entendeu, né? Então eu vou trazer a partir de mim, porque a comunicação não violenta, como nós falamos no episódio anterior, né? Fica aí o convite para quem não assistiu. Ela é protagonista, eu vou falar a partir da minha experiência. Então eu vou dizer, por exemplo, eu quero garantir que eu fui clara, eu quero me certificar que eu passei a mensagem como eu gostaria. E quando eu estou ouvindo, eu posso dizer, olha,
deixa eu garantir que eu entendi, para mim é importante me certificar, né? Que eu compreendi o que tu estava querendo me dizer. Eu entendi que é isso, isso, isso. Era isso? E aí a gente caminha, né, para um lugar de assertividade que vai ser um lugar muito propício para conexão, diminuindo o risco de maus entendidos, diminuindo o risco de conflitos, né? Diminuindo o risco de nós partirmos do princípio que entendemos. E o que é a comunicação agressiva, né, ou violenta? Nós vamos entender dentro de CNV como violência passiva, tá? Que não é aquela que eu vou lá e dou um tapa em alguém, dou um soco, grito, xingo, falo um palavrão. Então, muitas vezes, essa manifestação de comunicação violenta ou agressiva, ela acontece através de uma ironia, de um sarcasmo, através de um julgamento, né? Tu devia ser assim, ou tu não poderia ser assim, ou tu deveria estar fazendo tal coisa, ou o que tu fez está muito errado, né? Também se manifesta através de comparações. Quando eu vou lá e comparo duas pessoas, tu devia ser tão estudioso quanto teu irmão, ou tu deveria ser tão dedicado quanto a tua colega, né? Por quê? Porque as pessoas têm histórias diferentes, estão em momentos diferentes, têm crenças diferentes, tiveram experiências diferentes. Então, eu não posso comparar, tem características diferentes. Então, toda vez que a gente compara, né, nós estamos dizendo tu vale menos do que o outro. Então, isso também é uma maneira, né, de exemplo de violência, de comunicação agressiva. E ela pode acontecer também, né, com críticas, com rótulos, com indiferença. Quer dizer, a comunicação, a CNV, a comunicação não violenta, ela pressupõe que toda atitude, toda ação que nós tomamos, ela é motivada, ela é uma estratégia para atender alguma necessidade. É um caminho que eu tomo, entendendo que eu tenho um objetivo, que muitas vezes não está nem consciente para mim, eu não tenho tanta clareza. Porque às vezes eu estou impulsionada pela emoção e acabo sendo reativa. Eu estou falando em termos gerais, né? E quando nós somos reativos, muitas vezes a gente se distancia de ter o nosso objetivo atendido. Né? Eu quero mostrar, por exemplo, a minha intenção, mas aí eu acabo sendo áspera. Diminui a chance da pessoa querer me ouvir. Né? Então, acontece que quando eu reajo de maneira emocional, isso é um desserviço que eu faço para mim. Então, a gente fala que a CNV, ela nos ajuda a ter uma comunicação mais consciente. E aquilo que falamos também no outro episódio é treino. Então, tudo começa com, eu percebi que existe um caminho diferente para me expressar. Isso faz sentido para mim, tem lógica, tem coerência. E aí a gente começa um processo de aplicação, de treino em situações menos desafiadoras. Isso é importante, né? Porque se a gente tá com um sentimento ali, né? Tá super aflorado, né? Para começar difícil. Vai ser mais difícil, né? Eu tenho uma pergunta. A gente falou no primeiro episódio de quando a gente tem uma necessidade, a gente quer pedir algo, né? Então, tu nos ensinou ali os 4 componentes, enfim. Quando a gente recebe uma comunicação violenta, né? De uma forma violenta, ou nos cobrando, nos trazendo alguma situação, né? De uma forma, né? Que não é agressiva. Como que a gente... de que forma a gente usa esses mesmos 4 componentes? De que forma a gente conduz isso para tentar fazer com que essa comunicação fique mais assertiva? Mas isso quando vem o outro, porque os exemplos que tu trouxe, a gente está iniciando uma conversa. Quando ela já vem, claro, tu tem que primeiro, né, fundo, né, antes de falar qualquer coisa, mas como é esse ao contrário, assim? Bom, é como tu disse, essa questão de primeiro a gente respira. Porque a respiração, ela é muito, muito, muito importante para oxigenar o nosso cérebro. E quando nós estamos emocionados, né, é a parte do nosso cérebro que gerencia as emoções que está recebendo mais oxigênio. Então, a gente precisa ativar o lado racional. Então, por isso, eu vou ter que respirar muito. Então. Temos que respirar. Né? Ou seja, é aquela pausa necessária para ganhar inteligência emocional, para conseguir pensar numa estratégia, para lembrar do nosso objetivo e para respirar 3 vezes, Renata. Comunicação respira consciente. E respira 3 vezes. Tem vários, tem o suspiro fisiológico, né? Enfim. Tem várias respirações que podem contribuir nesse sentido.
Mas assim, por que essa respiração ela vai ser importante? Para a gente ganhar o tempo, a pausa necessária, né? Para poder agir de maneira mais alinhada. Isso a gente está falando, às vezes, se a gente recebe um feedback ou uma conversa, assim, a pessoa chama e fala alguma coisa, como tu está trazendo aqui, pode ser via WhatsApp. Que daqui a pouco a gente... Sim. Tudo bem que o WhatsApp virou uma conversa muito instantânea e rápida, mas ainda assim a gente não tá cara a cara com a pessoa, né? E aí nós Então, damos o tom do Não, nosso e não dia. só no tom... E não só exemplos profissionais, mas também pessoais, né? Sim, com certeza. Mas aí a gente, por exemplo... Tá, a gente estava falando da respiração, né? Que a gente precisa oxigenar o cérebro, parar, né? Abaixar Com o aquela WhatsApp isso é emoção. tranquilo. É mais tranquilo de fazer com o WhatsApp, né? Mas e quando a gente está frente a frente com a pessoa, né? Que eu acho que é muito Mais desafiador, né? Eu sempre sugiro, né? Que nós podemos envolver o outro na experiência. Eu posso dizer para o outro, eu preciso de 1 minuto, porque eu quero entender um pouco melhor o que está acontecendo comigo agora. Ou eu poderia dizer, olha, eu preciso de 1 minuto de pausa aqui para poder compreender melhor, né, o que tu está tentando me dizer. Eu preciso de 1 segundo aqui para poder entender o que eu preciso te perguntar, né? Então a gente pode pedir esse Só um pouquinho que eu preciso respirar. Eu posso dizer isso, eu que preciso nem a uma respirar. Nutri que disse, né? É porque eu fico me emociono e às vezes eu choro. Como é que eu posso dizer isso pro outro que eu posso chorar? Como é que ela teria que falar? Ela pode, até deixa eu lembrar bem da situação, mas eu poderia dizer para ele, por exemplo, olha só, esse assunto está mexendo comigo, porque para mim isso é muito importante. Então, quando as coisas são muito importantes para mim, às vezes eu me emociono. Então, eu quero te pedir compreensão em relação a isso. Ou eu quero te pedir 1 segundo aqui para eu poder respirar e me organizar sobre como é que eu posso agora me comunicar contigo da melhor forma, porque essa relação é importante para mim. Assim como, por exemplo, uma situação que tu tá... isso eu acho mais propício até que aconteça, às vezes, numa relação pessoal, né? Íntima e tal. Tá te enervando, tá ficando irritado, tá percebendo que vai dizer coisas que não quer. Eu posso dizer, olha, preciso de 1 minuto. Porque eu tô percebendo que eu tô ficando muito irritada e eu quero garantir que a gente consiga conversar sobre isso a partir de um outro tom. Que a gente precisa conversar sobre isso em outro tom. Quando o Pedrinho crescer, for adolescente, eu tenho que fazer assim. Pergunta se eu faço. Porque eu preciso ficar calma. Eu quero ficar calma porque essa relação é importante pra mim. Eu quero que a gente consiga conversar sobre isso, Coitada cuidando da minha nossa esposa, relação. eu falo isso pra ela, dela, meu Deus, vou ver a resposta só daqui a 2 semanas. Acontece. Ué, eu preciso de um tempo pra refletir, né? Mas eu posso dizer que esse tempo pra refletir é porque eu quero cuidar da relação. Claro. Porque eu quero cuidar do outro. Mas esse tempo não precisa ser. Porque, que ela fala que é 2 semanas, mas não é tanto 2 semanas foi um assim. exemplo, né? A gente tá brincando. Não, mas o que também. a gente tá brincando é que às vezes as pessoas querem, né? Querem, né? Falou, não sei o quê, né? Numa discussão, numa briga, enfim, num momento Sim. que não foi legal e às vezes realmente a gente tem que dizer, eu não vou continuar essa conversa. Porque senão posso falar coisas que podem te magoar ou E olha que legal, momento, desculpa né? a gente interromper, mas eu não vou dizer eu não quero continuar essa conversa. Eu vou dizer, eu quero continuar essa conversa, mas num momento que eu esteja mais calma, mais tranquila, com mais clareza, né? Sobre por que isso que tu me disse me incomodou tanto, né? Então, assim, eu preciso ganhar compreensão sobre isso. Olha, eu acho que poderia ter uma terapia De CNV. pra casar. Que legal, hein? Tem. Ó. Tem, que é muito legal, inclusive, que a gente trabalha a CNV como uma mediação, né? Porque Não é só sobre casais, é sobre relacionamento, relações, qualquer pode ser né? pai e filho, pode ser família. Que é eu poder chegar e dizer assim, por exemplo, legal, um é exemplo de super mediação, né? Quando o fulano te diz isso, o que tu escuta? Porque às vezes a pessoa está querendo dizer uma coisa, não está sendo assertiva, e o outro entende aquilo de um jeito completamente diferente, né? Por exemplo, vamos pegar uma relação, a gente está falando do ambiente mais organizacional, né? Acho até que eu trouxe esse exemplo, Carol, com o teu time lá na capacitação no workshop da semana retrasada, na primeira parte, que eu tenho muita confiança em alguém do time. Aí eu vou lá e dou uma tarefa muito complexa para aquela pessoa, que já faz bastante coisa. E a minha intenção pode ser reconhecimento, valorização e apreciação do trabalho dela. Então, quando eu dou um trabalho complexo, eu indiretamente estou tentando dizer, confio na tua capacidade, eu te vejo como uma pessoa competente, eu percebo que tu tem um talento diferenciado no time. Mas quando eu passo aquilo, eu percebo... Muitas vezes a gente não faz essa verificação do entendimento. Eu poderia dizer, olha, eu percebi que parece que mudou a tua expressão, ou, não sei, a tua linguagem corporal me deu a impressão que
que parece que chegou para ti como alguma coisa pesada, difícil, eu posso estar enganada. É isso mesmo? Ah, sim, eu posso perguntar. Me conta como é que tu recebeu esse pedido que eu te fiz agora. Daqui a pouco a pessoa te diz, eu tô entendendo como mais, né, uma coisa para eu fazer, como uma sobrecarga, como é, é, como se tu estivesse pegando no meu pé, me perseguindo, me dando mais trabalho, né? E aí eu percebo, eu não fui assertiva, porque eu estou tentando trazer aquilo como reconhecimento e a pessoa está entendendo aquilo como uma depreciação. Então, a verificação do entendimento, ela é essencial para que a gente consiga chegar no lugar da comunicação. Eu tenho que verificar, né, se aquilo que eu disse foi compreendido como eu gostaria. E às vezes eu vou perceber que não, e aí eu vou ter uma oportunidade. Para mim é muito importante saber como tu percebeu, porque a minha intenção, quando eu te passei isso, era reconhecer a tua capacidade, tua habilidade, teu isso, teu aquilo. Então, é mais ou menos um exemplo de quando a gente inicia numa escola nova, dentro da cozinha, a gente tem várias planilhas, né? Daí agora tu falou, me veio isso. Primeiro a gente deixa ele se adaptar com a rotina, passa as principais e depois a gente me veio isso assim, né? A gente vai trazendo mais coisas para alinhar os processos dentro da cozinha, mas realmente são mais coisas que às vezes é um cozinheiro que toma conta de toda a cozinha, né? E trazer essa forma como tu trouxe é um outro olhar de como trazer, olha só, tem mais essa planilha da limpeza, enfim, né? Tem que pensar bem como outra coisa falar, que a gente pode fazer, Carol, já tentando trazer alguns recursos de estudo que a gente está vendo nesse exemplo prático, tá? Uma das coisas que vai nos ajudar muito a pessoa a perceber que existe um cuidado nessa relação, isso vai ajudar na confiança, vai ajudar na conexão, vai contribuir para a colaboração, é nós mostrarmos o que a gente está cuidando. Né? Então, eu vou contar a minha necessidade. Então, eu poderia dizer, por exemplo, num treinamento inicial, olha só, a gente está começando um treinamento inicial, eu quero garantir, né, que tu possa ir assimilando as coisas gradativamente, ou talvez usar uma linguagem mais simples, aos poucos, né, para que eu quero garantir que tu possas ir tirando todas as tuas dúvidas à medida que eu vou te passando as tarefas. Então, à medida que tu vai dominando uma tarefa ou outra, Já eu vou te adiantar acrescentando coisas, né, para que tu vá tendo o teu tempo de adaptação. Então, eu quero te pedir que tu esclareça todas as dúvidas, que tu me pergunte tudo que seja necessário. Eu tô cuidando de te dizer que vai ser aos poucos para não te surpreender. Tu sabe que o melhor para que tu possa te preparar, né, para não usar o negativo. Que engraçado. Fala, Gi. Não, essa forma como tu tá trazendo, eu costumo fazer isso com uma certa frequência, ou sempre que, né, trago dessa forma, só que às vezes eu me atrapalho tanto que era para ser uma fala um pouco mais pausada e simples para que a pessoa entenda, e às vezes eu termino aquele momento assim, meu Deus, eu acho que eu não fui clara. Né? Enrolou. E aí, o que tu pode fazer? Me conta, exatamente, me conta, né, de tudo que a gente conversou aqui, o que ficou para ti, o que tu escutou, o que tu entendeu. Eu costumo fazer, pergunto sobre isso, mas isso pode ser com um pouco mais de tempo para a pessoa poder falar um pouco mais sobre, né? Ou tu poderia dizer o seguinte, vamos imaginar que tu não tem esse tempo. Eu fiquei com a impressão, porque isso é um fato, que eu te trouxe muitas informações. Isso me deixou um pouco inquieta, um pouco preocupada, né? Eu quero, então, te pedir que nesse meio tempo, até a gente voltar a conversar sobre isso, eu volto aqui na escola amanhã às 10 horas, sei lá, ou na sexta-feira, 15 horas da tarde. Anota se tu ficou com alguma questão que tu acha importante esclarecer, para a gente voltar a conversar sobre isso, porque para mim é muito importante, né, que tu possa te sentir segura para te fazer bem o teu trabalho. Teve uma vez que eu teve uma escola que a cada semana que eu ia, isso acontece bastante, era cozinheiro, eu sentava, o paciente tem uma cartilha de manipuladores, daí na outra semana ela ia embora, tipo assim, no outro dia ela já não aparecia mais. Eu me questionei se era o meu treinamento que tava assustando ou se algumas outras questões da escola. Mas isso realmente, às vezes, né, assusta mesmo com as demandas que a gente passa, né? A gente vai ter que fazer, eu acho que dessa forma é a melhor, né? Fatiar. E a gente vai usar empatia, né? E sempre trazer, né, aquilo que a gente conversou, o que ficou, né? A gente ficou com tal impressão, e aí resgatar o que ficou pra pessoa, né? Tu sabe que
Tu vai trocar só para finalizar aqui, para a gente poder usar também o acolhimento com empatia, né? Que é um dos componentes também da outra perspectiva de quem está recebendo. Então, eu posso fazer essa investigação. Me conta depois de me escutar, né? Além do que tu entendeu, o que tu tá pensando, como é que tu tá te sentindo, tem alguma coisa que tu precise agora? Então, eu vou trazer também os mesmos componentes. Depois da gente ter conversado, que foi o fato, sobre as orientações, eu quero escutar um pouco como é que tu tá te sentindo. Isso é quando que a gente comentou lá no início, né? Quando Isso, vem essa comunicação mais agressiva pra gente poder... mesmo que não venha aqui agressiva. Aqui ela tá fazendo uma finalização de uma conversa. Sim, finalização. De escutar o outro, né? Porque eu fui lá agora pegando o exemplo da Gia. A Gia falou várias coisas. Sim, entendi. Saiu preocupada se foi clara. Então, como é que ela pode? Ela pode iniciar uma fala, por exemplo, falando a partir dela ou perguntando a experiência do outro. Então, se fosse a partir dela, ela poderia dizer, por exemplo, olha, eu passei para ti todos os pontos que eu tinha me organizado para essa conversa. E eu tô saindo dessa conversa um pouco preocupada, né? Porque eu estou trazendo bem na ordem para ajudar na fixação, né? Mas quando a gente for conversar depois, a gente pode falar de quero te pedir que pergunte as dúvidas, porque eu quero garantir, daí a gente vai mesclando. Então, assim, eu estou um pouco preocupada, porque para mim é importante, né, que eu seja clara em todas essas questões, para que tu te sinta seguro para fazer o teu trabalho. Então, tentando cuidar dessa necessidade, ou tentando garantir que isso aconteça, eu quero te deixar muito à vontade para me fazer todas as perguntas necessárias e dizer que a gente pode voltar a conversar sobre isso. Então, tu pode compartilhar a tua experiência, mas ela poderia também compartilha a tua experiência, depois pergunta a experiência do outro, ou começa pela experiência do outro e compartilha a tua experiência. Eu quero escutar, né, agora de ti, como é que foi receber todas essas informações que eu te passei? O que tu ficou pensando? Talvez a pessoa te diga, acho que eu não vou dar conta. Aí, e como é que tu te sente pensando isso? Talvez ele te diga, eu fico preocupado, fico nervoso, ansioso, inseguro. Ou talvez tu crie uma hipótese empática, né? Que é uma hipótese sobre qual é o lugar que essa pessoa pode estar ocupando quando ela te diz que acha que não vai dar conta. Aí tu poderia dizer, por exemplo, aí eu imagino que tu deve estar ansioso, preocupado, né? Ou talvez inseguro com tantas coisas que eu te passei, é isso? Então, o que a gente está ali pegando os componentes, né? O que aconteceu, como é que tu te sente? Me conta o que é importante para ti agora. O que te ajudaria a te sentir melhor ou a enfrentar esse desafio com mais segurança? Talvez a pessoa te diga, eu preciso saber que eu posso te perguntar tudo que eu tiver dúvida. Ou se tu não estiver aqui, com quem que eu falo, né? Então, ela tá te dizendo, né? Tu tá trazendo uma segurança emocional para ela, né? E aí, talvez eu diga então eu tô entendendo que para ti é importante que tu faça bem o trabalho. Né? Que tu quer garantir que tu consiga cumprir com as suas tarefas com comprometimento. É isso? É importante para ti fazer bem esse trabalho? Ser reconhecido pelo teu trabalho? É isso. Né? Então, assim, o pedido já veio junto ali, sobre com quem eu falo. Então, a gente vai usar esses componentes tanto para se expressar, como para fazer perguntas para facilitar que o outro se expresse a partir dos componentes. Porque eu vi CNV, vocês viram, mas eles não. E daí quando voltando ali a primeira pergunta, como é que seria ao contrário disso, né? A gente receber uma crítica de uma forma não muito assertiva, vamos lá. Só pra gente finalizar, estamos caminhando, mas assim, quando a gente recebe, né, diretamente uma crítica de uma forma não muito assertiva, como a gente pode tornar essa comunicação mais assertiva? Vocês querem trazer algum exemplo específico de alguma crítica pra gente pegar algum caso? Traz um exemplo aí. Senão eu invento não tem problema. Não, o diretor às vezes, porque tu não tá indo na cozinha, não viu que tava coisa vencida. Tá, então olha só. Tu veio aqui na cozinha, e não na semana, na escola, vencidos. E tu não foi na cozinha e não viu que tinha produto Isso é um exemplo hipotético, né? Porque não, vocês cuidam disso. Não, pode acontecer. Pode acontecer. Por pessoas, Pode né? Sim, às vezes a gente tá ocupada com uma outra demanda. Tem várias demandas e acaba passando. Pode passar, gente. Somos humanos. Exato. Então vamos lá. Primeira coisa. Dentro de CNV, a Marshall Rosenberg tem várias premissas, e uma delas é: toda reclamação, ela carrega uma necessidade não atendida, tá? E aí a gente vai usar também, quando eu recebo a comunicação de alguém, o meu papel como receptora é acolher com empatia. Se eu junto essas duas coisas, e a Carol é minha cliente, e ela me diz, poxa, tu não tem ido na cozinha? Ou tu vai lá na cozinha, como é que tu não percebe que tem produtos vencidos? Existe uma reclamação aqui. Dentro dessa reclamação, também existem sentimentos.
Sim ou não? Com Essa pessoa está certeza. sentindo alguma coisa, né? A partir disso. Também existem necessidades ali. E tem alguma coisa que ela quer me pedir. Existe um fato. O fato existiam produtos, né, alimentos com a data de validade vencida. Então, eu vou escutar com empatia, usando os componentes, contribuindo para que ela se expresse a partir desses componentes. E eu posso ou fazer perguntas, ou eu posso fazer hipóteses e apresentar aquilo que eu estou inferindo. Então, por exemplo, tá? Eu poderia dizer para essa pessoa: eu imagino que quando tu percebeu isso, deve ter ficado bem preocupada, né? Eu não preciso acertar. Talvez a Carol me diga: não fiquei preocupada, eu fiquei furiosa. Ok? Se ela tá preocupada, ou furiosa, ou triste, ou chateada, ou com medo, essa emoção, ela é também um código sobre uma necessidade não atendida. Nós falamos no primeiro episódio, né, que quando a gente tem necessidades não atendidas, nós experimentamos emoções desafiadoras, desconfortáveis, para que elas nos pausem. Se ela tivesse uma experiência positiva, chegou lá e estava tudo organizado, por ordem de vencimento, o que está perto de vencer mais para frente para ser usado primeiro, tudo dentro da validade, ela provavelmente teria saído de lá aliviada, grata, feliz, né, contente com a escolha por ter me contratado. Então, necessidades atendidas, emoções prazerosas. Necessidades não atendidas, emoções desconfortáveis. Por quê? Porque a Carol está lá trabalhando dentro da direção da escola e se as coisas estão bem, ela está priorizando o que tem que dar atenção porque não está bem. Ela sente uma raiva, uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza, um medo, né, uma preocupação, aquilo é desconfortável. Então, isso nos movimenta, nos move para uma ação para resolver a nossa dor. Então, essa emoção é desconfortável para que ela venha em busca de uma atitude para resolver aquele problema e voltar a um estado de bem-estar. Então, isso faz com que ela priorize a conversa comigo. Então, quando ela me diz o que aconteceu, ela está me contando um fato, né? Existem produtos que não estão com prazo de validade correto, armazenados, e a gente está correndo um risco de serem utilizados e causarem algum tipo, né, de problema para quem está consumindo. Então, ela pode me dizer: Carol, quando eu vi isso, eu fiquei muito preocupada. Talvez ela me diga. Se ela não me disser, eu posso fazer a inferência. Eu imagino que tu ficou preocupada, foi isso? Mesmo que eu erre, ela me diga: não fiquei preocupada, eu fiquei furiosa. Esse dado vai ajudar nós duas, né? Porque aí, quando eu faço uma inferência e eu estou equivocada, isso faz com que a Carol fale, conecte com a emoção dela e dê um nome para ela. Então, a gente já começou a dar um passo importante para fazer a gestão emocional. Ela já reconheceu. A agilidade já reconheceu, né? Eu já tenho uma pista. Se ela está com raiva, é porque ela está achando que isso não é justo, né? Porque as emoções, elas têm recados para nos dar, né? E a gente sente, o principal gatilho da raiva é a percepção de injustiça. Eu consigo imaginar que ela deve estar achando que isso é injusto, porque ela está pagando um contrato que contempla que os produtos estejam, então não é justo ela pagar e não ter o que ela precisa. Então eu começo a entender que existe uma frustração aqui também, né? Uma Como outra é que é forma... o nome dessa nomeação? Nome dessa nomeação. Como que se chama? Os sentimentos como... antagônicos, digamos? Não, é os sentimentos A hipótese antagônicos. empática? Não, essa questão de... a emoção tem um recado, tem Sim. A raiva, no caso, é da... essa O questão principal gatilho da raiva, a injustiça. Isso se chamaria gatilhos das emoções? Não. Poderia chamar de São gatilho, o emoções que desperta, o que dispara. Que desperta. Tá. Por exemplo, o medo, ele é despertado por uma percepção de insegurança. A minha sobrevivência, algo importante para mim, está em risco. Não deixa de ser emoções antagônicas, ou não? Não. É um desperta o outro. O gatilho, é o que desperta, né? É o que desencadeia. Sim. Então, eu poderia fazer essa hipótese. Eu poderia também fazer uma pergunta: Carol, quando tu percebeu isso, o que tu sentiu? Tu quer contar para mim o que tu sentiu? Tu tá disposta a compartilhar comigo como tu te sentiu? Porque talvez eu não crie uma hipótese, ou talvez eu entenda que eu fico no lugar de risco se eu quiser dar um nome para a emoção dela. E se tu não souber nomear? O que tu vai fazer com Eu posso perguntar, né? Talvez a Carol não saiba nomear. Ela me diga: olha, me deu uma taquicardia, senti um enjoo, uma náusea, uma dor de estômago. Não, mas eu digo assim, ela vai dizer assim: eu tô com raiva, daí a gente vai dizer...
é justo. né? Eu Poderia dizer, Eu não, talvez eu legítimo. não vou saber nomear que foi injustiça ou que foi, sei E lá, nem que precisa. Isso Tá. é mais pro meu entendimento. Claro, tá. Tá? Sim. Eu não preciso dizer, tu deve estar achando que é injusto, mas eu tô ganhando compreensão sobre isso se eu tiver essa informação. Sim. Mas isso que tu trouxe, Gi, é bem importante, porque eu poderia simplesmente dizer, é legítimo. Eu entendo. Eu imagino, aliás, eu acredito. No teu lugar eu também sentiria, Talvez eu ficaria. possa compartilhar. Eu posso dizer que se eu Posso. tivesse no lugar dela, eu também me sentiria assim. Eu compreendo que tu te sinta dessa forma, né? Porque talvez eu não sentisse isso. Então, se eu não tiver essa oportunidade, eu posso dizer para ela isso. Eu entendo. Ou talvez eu possa só dizer para mim, é importante saber como tu te sentiu. Porque eu gostaria de garantir que isso não acontecesse nunca mais, né? Ou melhor, numa frase positiva. Eu quero garantir que daqui para frente Não sinto todos os produtos estejam sempre com prazo da validade, né? Cuidados e de acordo com aquilo que o que precisa ser para funcionar bem. Então, eu poderia também trazer uma necessidade para a conversa. Carol, eu imagino, eu estou entendendo, eu acredito, eu interpreto, eu acho, eu penso, eu suponho, né? Que para ti é muito importante poder garantir a segurança alimentar aqui, tanto quanto é para nós, tá? Então eu te pedir um tempo, aí eu vou fazer um pedido para ela, né? Ou eu posso, vamos lá, 2 caminhos. Eu quero te pedir um tempo para poder identificar o que aconteceu e depois eu combino de te dar um retorno e já te trazer um plano de ação sobre o que a gente vai fazer para garantir que daqui para frente todos os produtos que sejam disponíveis estejam dentro do prazo de validade correto. Ou eu poderia dizer para ela, Carol, tem alguma coisa que tu gostaria de me pedir? Que seja essencial para ti. É que nesse pedido é óbvio que é isso que ela quer, né? Então, eu perguntar uma coisa que eu acho que vai ter uma resposta, quer dizer, Mas óbvio é que que não existe. Sim. Mas às vezes elas não são tão específicas quando tem uma situação assim. Às vezes nem ela sabe o que ela quer Não. pedir, mas eu posso perguntar, tem alguma coisa que seja É que às essencial vezes ela pra vai ti? dizer, tô insatisfeita, pode ser várias coisas. Aí tu vai ter que buscar formas de especificar. De buscar essa. O que te incomodou, o que é super importante para ti, o que tu quer, se fosse um mundo ideal, como ele seria, se tu pudesse me pedir alguma coisa que resolvesse essa situação, o que tu me pediria, né? O que te preocupou quando tu identificou isso, qual é a tua principal preocupação em relação a essa situação. A gente vai tentando trazer da pessoa o que tá motivando ela a manifestar aquilo que ela tá trazendo. Ou aquilo que é importante para Ou ela, aquilo né? que ela quer garantir que aconteça. Mais escuta vai nos do ajudar. que defesa, né? Que a gente pensa E a muito nossa nisso. tendência não é se defender? É tentar dar explicações, justificativas, porque a gente está cuidando. Quando a pessoa faz alguma fala A assim... Carol parece o advogado do diabo. Ela vai. Não, minha filha, não Mas- sou mais. Mas Inclusive, é bom que eu nos tenho uma dá conversa tema. dessas amanhã, né? Que tem uma supervisora minha foi fazer uma supervisão na escola e a diretora trouxe algumas questões, né? Da Nutri, que, enfim, né? E eu chamei ela para conversar e eu tenho que ter essa conversa para entender o que de fato está acontecendo, que ela até supôs trocar o profissional, enfim. Mas primeiro eu quero entender. Sempre faço, olha só. sempre escuto Sim, tem que para, escutar. claro, ainda não sei tem falar com dessa tantas forma, habilidades. né? Esse Mas vocabulário. aos pouquinhos. Claro. E aí eu convido você... E quem está... Não precisa, gente, eu não nasci, né, sabendo tudo isso. Eu quero só trazer alguma coisa assim importante. Quando nós falamos no primeiro episódio, sei que a gente tem que se caminhar para o encerramento. Mensagem final, então. Nós falamos dos componentes, né? E das distinções. Então, muitas vezes vocês vão perguntar, me conta o que aconteceu. E vocês vão precisar estar atentos e atentas, né? A ver se aquilo que está vindo é um fato ou um julgamento. Porque a pessoa pode te responder, ela foi grosseira comigo. Isso não é um fato. É uma É interpretação. uma interpretação. Então, o que ela te disse? Me conta o que estava acontecendo. Eu preciso ficar atento a isso, porque isso pode ser a interpretação da pessoa. A emoção, a interpretação é fato e... Ela fato entendeu como um e- desrespeito e achou que a pessoa foi grosseira, mas a pessoa estava preocupada, estava agitada, tinha pouco tempo e elevou o tom de voz porque estava preocupada, né? E não tinha intenção de ser grosseira, mas acabou sendo percebida como tal. Então, alguém vai lá e te diz, eu sinto que ela não gosta de mim. Na verdade, ela não sente, ela pensa.
Ela pensa que a pessoa não gosta dela. Ai, tu tá falando tudo isso, eu tô lembrando de tudo que eu já estudei de PNL, de programação Tem muito a ver, neurolinguística. sabe que eu já fiz algumas Tem bastante, lives né? Porque daí o que ela associando. tá, o que tu tá falando, tu tá tentando tirar a emoção, tirar julgamento, tirar tudo e tá olhando o que que é fato realmente, o que que de Aham, fato aconteceu, né? sim. E essa interpretação veio a partir do quê? Então, muitas vezes a gente usa também, né? Por exemplo, eu tô sentindo que tu não tá me dando valor, né? Eu tô me sentindo desvalorizada. Eu não tô sentindo que eu tô desvalorizada, porque isso não é um sentimento. Eu tô pensando que tu não tá me dando valor. E quando eu penso que tu não me dá valor, eu me sinto triste, frustrada, chateada. Esse é o Então, sentimento. nós precisamos também, né? Estar com o ouvido atento para que nós não fiquemos com. Então, por exemplo, eu preciso ir embora mais cedo. Na verdade, o que eu preciso, por exemplo, é de mais tempo com a minha família, ou tempo de lazer, ou descanso, né? E sair mais cedo vai me dar isso que eu preciso, Sim, né? o que que tá Então, por trás o dessa que tá fala, por né? trás? Então tá, a É conversa isso. tá muito boa, mas vamos nos encaminhar. Renata, muito Mas obrigada. eu agradeço né? muito também. Deixa qual é o teu Instagram, né? Pro pessoal te seguir, ou o LinkedIn, enfim, te seguir aí também, buscar o teu. Fala um pouquinho sobre o teu trabalho, já faz o Tá merchan. bem, ótimo. Um Legal merchan para e uma divulgar. mensagem final. Sim, isso Seria aí. Rapidinho. Bom, então, Senão o Arthur briga com a gente. Sim, aí. vamos lá. O meu nome é Renata Bidone, então meu Instagram é @RenataBidone. Bidone. bem fácil. É fácil, Bidone. é. E eu trabalho, né? Trabalhei por muitos anos como gestora de recursos humanos em algumas empresas, como a Natura Cosméticos, a Goldstein Cirela, hoje é Cirela Goldstein, enfim, e outras empresas, inclusive a GRSA, que é uma empresa de restaurantes coletivos. E eu hoje trabalho como palestrante, como facilitadora de workshops em desenvolvimento de lideranças, construção de time e comunicação assertiva não violenta, né? Estou desenvolvendo uma metodologia de feedback que inclui os perfis motivacionais, a CNV, e a minha experiência é para sair um livro sobre esse tema até o final do ano. Olha. Já tô confeccionando esse Vamos livro. fazer o lançamento aqui, quem sabe? Vou adorar. Né? Olha que lindo. Quero agradecer muito o convite. E se fica um recado final, né, de tudo isso, eu trabalho muito dando treinamentos para empresas, né? E para gestores e líderes de pessoas, inclusive para as equipes, como está acontecendo agora, né, na Goni, enfim. E um grande recado é o seguinte: é possível. E nós precisamos também nos acolher com compaixão, eu digo, com bondade, com carinho, né? Porque é um processo de treinamento. Então, tudo que a gente aprendeu até hoje, nós aprendemos por repetição. Então, nada do que a gente está falando aqui agora, né, ou que vocês fazem no dia a dia de vocês, ou que quem está nos escutando aqui faz no dia a dia de vocês, foi fácil na primeira vez. Estávamos há pouco falando do treinamento das pessoas que estão assumindo as posições, né? No início tudo parece misterioso, tudo parece difícil, tudo parece trabalhoso. Então é gradativo, é aos pouquinhos. Então a gente vai experimentando e eu digo assim que a gente começa a perceber o aprendizado muitas vezes de forma tardia, sabe? É aquela hora que tu fala, não, mas tu não pode fazer isso. Aí tu sai da sala e diz, não, mas eu devia ter dito o que ele pode fazer. E aí tu já começa a perceber que já há uma mudança de consciência. Então, aquele momento de pausa já me deixa mais preparado para uma conversa futura. E uma outra coisa só para destacar e finalizar é: procuremos fazer esse uso, esse treinamento, essa repetição em situações que não nos impactam tanto emocionalmente. Porque se eu começar a tornar aquilo um novo hábito, em situações cotidianas pequenas que não são tão importantes para mim, que não me mobilizam tanto a sentir medo, raiva, culpa, ansiedade, tristeza, vergonha, né, o que for, inveja, essas emoções mais desafiadoras, eu vou assimilando e aquilo vai se incorporando em mim. Aí, na hora que eu tenho uma situação mais desafiadora, A gente já está mais preparado. já está mais preparado. E quando a gente pisar na bola, né, porque isso é humano, é o nosso modelo, eu ainda tenho a oportunidade de voltar nessa conversa com mais clareza, com mais consciência depois e dizer, por exemplo, olha, quando eu falei contigo, né,
falando mais alto que o normal, ou quando eu te disse tal coisa, ou quando eu te critiquei dizendo tal coisa, naquele momento eu estava muito ansiosa, né? Porque eu estava tentando garantir que tal coisa acontecesse. Então eu quero te dizer que eu sinto muito, quero te pedir que tu compreendas e quero me comprometer, né? Que eu vou ficar mais atenta para isso, por exemplo. O fato da gente fazer esse movimento já pode restaurar esta conexão, nos colocando com vulnerabilidade, convidando o outro também a partilhar. E eu quero saber como é que tu ficou, me conta o que tu pensou, o que tu sentiu, né? E aí então a gente dá um passo importante, né, para essa reconexão. E muito obrigada pelo convite, pela oportunidade Nós de que levar mais agradecemos essa essa conversa, foi maravilhoso. maravilhoso. E podia ficar aqui os outros episódios também. Ah, eu ia Mas a gente adorar. se vê final do ano no lançamento do teu livro, então. Ah, com certeza. Obrigada, Renata. Obrigada, Tchauzinho, pessoal. obrigada, Obrigada por quem esteve com a Foi gente. um prazer. Tchau. Feito. Pronto.